UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Fake news, pós-verdade, negacionismo científico. Nunca se ouviu falar tanto sobre esses conceitos como agora na pandemia. Em que medida a grande imprensa e a comunicação institucional de universidades e centros de pesquisa podem fazer frente aos bots das mídias sociais? Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos a diretora de comunicação social da UERJ, Ana Cláudia Teme, jornalista pela UERJ, mestre em ciência política pela UFRJ e doutora em história pela UERJ. Ana Cláudia assumiu a direção da Comuns em 2020, pouco antes do início da pandemia no Brasil. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Ana Cláudia Teme, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Ana Cláudia, você poderia explicar esses conceitos que eu apresentei na abertura do programa? Fake news, pós-verdade, negacionismo científico. Embora a gente ouça falar muito sobre eles, o que eles representam e o que os distingue? Realmente, esses são vocábulos, né? São palavras que agora fazem parte do nosso dia a dia. Querendo ou não, nós todos estamos imersos nesse universo, permeado por essas questões de fake news, de pós-verdade, de negacionismo científico. Esse conceito de pós-verdade, ele surge na década de 1990, nos Estados Unidos. E, na verdade, todas essas ideias, pós-verdade, negacionismo científico, fake news, todos esses conceitos estão relacionados a uma certa forma de construção de sentidos e a uma produção de narrativas que se organizam não em torno mais de fatos ou de estatísticas e evidências, mas sim em certos apelos, certos sistemas de crenças pessoais e a um compartilhar de valores por um determinado grupo. Essa pós-verdade, né, que se ergue atualmente, que está tão marcadamente presente nas nossas mídias digitais, e coloca em xeque o conceito tradicional de verdade, como a gente se acostumou, né, a entender verdade, como algo fundamentado em evidências, em fatos, em estatísticas, coisas que possam ser comprovadas. E tudo isso, todas essas ideias, elas vão muito de encontro a esse conceito mais geral de verdade que é tão caro aos meios de comunicação tradicionais, às instituições científicas como as universidades. Tudo isso, todo esse universo de novos conceitos, ele foi muito apropriado, né, e é muito cultivado pelo campo da política. A gente vê como, de um modo geral, esse ambiente político também explora um terreno muito fértil que é oferecido na internet, nas mídias sociais. Então, todas essas ideias estão relacionadas e colocam, meio contra a parede, uma noção tradicional de verdade, né? Agora, importa menos para quem operacionaliza esses conceitos e usa esses conceitos a seu favor, seja por motivações políticas, seja por motivações econômicas, essas ideias elas estão fundamentadas num sistema de valores, e não mais em evidências, não mais em fatos comprováveis. A própria imprensa fica muito escanteada, né? E ficou muito desnorteada em um determinado momento, como se relacionar com o seu público, como se relacionar com seus consumidores, diante dessas novas questões que surgem, né, e que permeiam o debate público, elas estão presentes aí na nossa vida, no dia a dia. Já que você tocou nisso, por exemplo, a gente tem hoje mais de 400 mil mortos e ainda tem quem defenda o kit Covid, a despeito de todas as comprovações científicas de que não tem efeito, né? Como é que a gente explica esse fenômeno? Pois é até meio difícil, né, de entender, porque contraria um próprio senso de lógica, contraria qualquer razão. Na verdade, não há racionalidade envolvida nisso. A gente mesmo, quantas vezes nós nos surpreendemos quando a gente vê determinados posts em redes sociais ou escuta familiares, amigos, pessoas próximas disseminando, compartilhando coisas que a gente sabe que não são verdadeiras, que são passíveis
de questionamento e, no entanto, essas pessoas continuam colocando adiante, continuam disseminando, espalhando fake news, espalhando um determinado negacionismo científico, como no caso desse kit Covid, né, Eneida, que você mencionou. Ele é indefensável, né? Na verdade, ele é indefensável do ponto de vista da lógica, das evidências científicas, e, no entanto, como é difícil argumentar, justamente porque a gente não está falando da ordem da racionalidade. A gente está falando das crenças, do que une pessoas em torno de um sistema de valores. Essas pessoas que acreditam nesse tipo de comunicação, nesse tipo de informação, essas pessoas se unem porque encontram algo que vai favorecer ou que vai confirmar suas próprias ideias. É por meio desse sistema de reforço de valores, de reforço de opiniões e não de fatos, que esses conceitos de negacionismo e de fake news acabam ganhando terreno. E nesse contexto, Ana Cláudia, como é que a grande imprensa e a comunicação institucional elas podem combater essa desinformação deliberada? Para combater isso, tanto as instituições de ciência como a imprensa e outras fontes tradicionais de informação precisam lutar muito, precisam se aparelhar para fazer frente a isso, mas é preciso responder sempre com senso crítico e evidências. O que vai, de fato, promover um contra-ataque a essas fake news, a esse negacionismo, é uma resposta baseada em senso crítico e evidências científicas, comprovação de fatos. As agências, por exemplo, de checagem de fatos têm sido muito importantes para reforçar a própria credibilidade jornalística, né, nos dias de hoje. E nesse contexto desse embate, como é que você vê o papel social da divulgação científica? Que medidas as instituições da área de educação e pesquisa têm também uma responsabilidade a cumprir para além das suas funções diretas de ensino, pesquisa e extensão? As instituições de educação e pesquisa têm uma responsabilidade social enorme e que tem sido muito ampliada, principalmente a partir desse contexto tão desafiador que a gente tem vivido, com a eclosão da pandemia do novo coronavírus. É preciso que as pessoas entendam que a ciência, a educação, fazem parte do dia a dia delas e que estão aí justamente para promover desenvolvimento, para promover aperfeiçoamento, crescimento pessoal, crescimento social. O cidadão que tem uma educação científica, que consegue ter acesso a esses conhecimentos, ele se torna cada vez mais crítico, cada vez mais consciente das suas potencialidades, do quanto ele pode avançar e do quanto cada um contribui para uma sociedade melhor. Então, a gente precisa cada vez mais compartilhar. Essa é uma responsabilidade social que eu vejo como fundamental para todas as instituições de educação e pesquisa brasileiras. Ana Cláudia, você assumiu a diretoria de comunicação social da UERJ, a Comuns, em janeiro de 2020. Como tem sido esse trabalho até agora? Como a comunicação da UERJ tem se posicionado e atuado nesse cenário pandêmico? Esse trabalho tem sido muito intenso, muito duro, né? Nós temos atuado com uma carga horária até muito estendida, temos uma equipe pequena para o tamanho da nossa missão institucional, mas, ao mesmo tempo, a Comuns tem procurado se posicionar como uma parceira muito atuante e muito relevante da universidade, justamente nesse momento em que ela precisa, mais do que nunca, se legitimar diante da sociedade brasileira, da sociedade fluminense e participar do debate público. Por tudo que a gente falou, né, antes aqui nessa nossa conversa, mais do que nunca é importante que a universidade coloque suas opiniões, seu fiel de balança como instituição capaz de questionar esse momento complicado de pós-verdade e de fake news. E a Comuns tem tido um papel muito importante nisso. Por meio do nosso trabalho, por meio da nossa atuação, a gente vem contribuindo muito estrategicamente
para a construção dessa imagem positiva da UERJ junto a seus diversos públicos e favorecendo a participação dos diversos segmentos da universidade nesse debate público. O que a gente procura fazer é cada vez mais contribuir para que a UERJ compartilhe seus conhecimentos, divulgue sua produção científica, mas também se posicione. Nós estamos vivendo um momento em que é preciso que a comunicação seja muito transparente, que as instituições atuem de forma bastante clara, e ainda mais no momento em que estamos muito mais no virtual do que no presencial, essas estratégias de comunicação online, elas ganham uma importância renovada. E nesse aspecto, a Comuns tem buscado investir bastante nisso, seja divulgando campanhas, uma produção intensa de conteúdos multimediáticos no site da UERJ, né, no nosso portal de conteúdo, nas redes sociais da universidade, e também por meio da criação de outras ferramentas de comunicação que vêm reagir a esse momento. Nós criamos, por exemplo, um hot site do coronavírus UERJ, reunindo uma série de pesquisas e iniciativas da universidade em torno da temática da pandemia. Lá, o cidadão que busca informação, o pesquisador, o estudante, as pessoas de dentro e de fora da UERJ encontram uma grande variedade de conteúdos, os mais diversos, vídeos, podcasts, publicações, GIFs, campanhas, uma grande quantidade de conteúdos informativos, justamente para a gente também ajudar a esclarecer a população nesse momento tão conturbado da pandemia. E esse tem sido o mote do nosso trabalho até o momento. Buscar sempre colocar a universidade de forma clara e transparente no debate público, por meio da imprensa também. Buscamos o tempo todo um relacionamento perene da universidade com os diversos canais da imprensa, para que ela, de fato, possa cumprir seu papel. E o nosso objetivo na diretoria de comunicação é justamente estar presente para que a universidade possa crescer, possa alcançar a sua missão. Para encerrarmos, Ana Cláudia, a Comuns completa 25 anos agora em 2021. Como essa data será marcada? Que ações vocês estão planejando? É com muita alegria que a gente lança um selo editorial. Pela primeira vez, a Comuns vai ter um selo, vai ser o selo Comuns Editorial, porque a gente entende que a melhor forma de comemorar esses 25 anos é com produção de conhecimento. Então, o selo vai ser dedicado a compartilhar os conhecimentos produzidos pela Diretoria de Comunicação Social nesse seu campo de atuação, que é tão vasto, que possibilita uma série de interseções com outras áreas do conhecimento. Então, a gente vai ter, como produção inaugural, uma série de publicações, que é a série Comunicação Integrada. Vão ser alguns volumes que vão compor um conjunto de conceitos e de aspectos técnicos da área de comunicação que precisam estar presentes no dia a dia de qualquer organização contemporânea e que também fazem parte do planejamento estratégico nessa área. Nosso primeiro volume dessa série vai ser um manual dedicado à marca UERJ, ao uso e aplicação da marca UERJ. Vamos começar falando do fundamental, das nossas questões de identidade institucional. E a marca é um símbolo muito forte, E estamos aí planejando outras coisas. Estamos planejando alguns encontros, alguns debates com profissionais de comunicação também de outras instituições. Vamos ter algumas novidades para anunciar ao longo do ano. Ana Cláudia Teme, muito obrigada pela sua participação. Parabéns à Comuns pelos seus 25 anos. Muito obrigada, Eneida. Agradeço muito. Muito obrigada aos ouvintes da Rádio UERJ. É um prazer estar aqui com vocês. E desde já estão todos convidados para comemorar conosco, da Comuns, esses 25 anos de comunicação dedicada à universidade.
No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a diretora de Comunicação Social da UERJ, Ana Cláudia Teme, sobre o papel da comunicação institucional em tempos de pandemia. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.